Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Letícia e aqui eu estou fazendo uma sequência de 250 vídeos documentando toda a minha jornada de crescimento espiritual, profissional e mental. Eu quero hoje falar com vocês sobre algumas das observações que eu fiz nos últimos dias, principalmente algumas observações sobre comportamento, sobre mudança de mentalidade, mas que na verdade girava tudo em torno de um único ponto. Adivinha qual que é esse ponto? Esse mesmo, você já está cansada de saber, né? Tudo vai se convertendo ao evangelho. Como assim, Letícia, tudo vai se convertendo ao evangelho? Você já ouviu falar que na Bíblia tem todas as respostas que a gente sempre procura? Ali tem ensinamento para todas as áreas da vida. E eu olhava para aquilo e falei assim: beleza, né? Ótimo, legal, é verdade. Mas como? Porque eu leio ali, eu não tenho resposta para todas as minhas perguntas. Eu não consigo tirar entendimento para tudo. E eu acredito que isso seja muito da nossa falta de maturidade, né? Quanto mais nós vamos amadurecendo, mais nós vamos percebendo que ali sim tem todas essas respostas. E aí a gente vai começando a observar que Deus já havia falado aquilo tantas vezes, mas a gente ainda não estava preparado para poder entender. Isso acontece tanto, gente, e cada dia mais eu percebo isso em mim. Uma das coisas, a principal aqui, né, no início desse vídeo, eu quero falar sobre aquele versículo que fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quantas vezes ao longo dos últimos vou dizer, os últimos 15 anos, eu procurei por essa transformação através da minha mente. E isso prova que a transformação que se inicia hoje, ela não necessariamente vai acabar amanhã. Ela pode levar anos e anos para que ela se concretize. A questão é, a partir do momento que você dá esse pontapé inicial, você está disposta a sustentar essa mudança até os últimos dias? Eu lembro que o meu interesse por aprender sobre psicologia, sobre comportamento humano, sobre tudo que envolve a mente começou muito cedo. Eu lembro que tinha um livro lá na minha casa, era um livro onde falava, né, sobre a filosofia, sobre sociologia e tinha alguns desenhos daqueles, você lembra? Eu nem sei como é que chama aquilo mais, que é aqueles desenhos gregos que mostravam o corpo humano nu e tinha aquelas artes e tudo mais. E ali explicava algumas coisas sobre Platão, Sócrates e por aí vai. E por ali eu comecei a ter interesse, mas isso aí eu devia ter aqui uns 7, 8 anos de idade, hoje eu tenho 32. E começou ali. Depois, o tempo foi passando, eu fui aprendendo a gostar da Augusto Cury, né? E a autoajuda, gostar muito daqueles livros e tudo mais. Depois as coisas foram melhorando, aí eu fui crescendo um pouquinho, fui aprendendo a gostar sobre agora mentalidade de verdade, né? Começar a assistir videoaula, começar a assistir curso, começar a assistir palestras, coisas que envolviam tudo isso. E aí eu fui pegando cada vez mais gosto. Mas você vê, foi uma coisinha que começou lá atrás e que foi se desenvolvendo no decorrer dos anos para que hoje chegasse aonde eu estou, né? E claro, ainda tem muito ao que se alcançar, muito ao que se viver, para que a gente finalmente se torne uma pessoa melhor. E eu acho que, na verdade, esse ponto final, ele não existe. Você nunca vai chegar num ponto assim absoluto onde, uau, era isso que eu procurava viver a vida toda. Você sempre vai estar crescendo, sempre vai estar melhorando um pouquinho mais. E olhando para isso tudo, eu falo assim, cara, tava ali o tempo todo, a transformação na minha mente ela já tinha começado. E aí entra um outro ponto importante. Porque uma das coisas que me regeu durante todos esses anos que se passaram foi o seguinte: eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Eu sei que Deus tem um propósito para mim, eu não sei o quê. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sinto que Deus tem um propósito para mim. E eu procurava constantemente, sabe aquelas perguntas que a gente vê lá no Instagram, ou aquelas caixinhas de perguntas, fala assim, qual que é o meu propósito? Quantas e quantas pregações eu assisti ao longo dos últimos anos, procurando entender e achar em algum lugar qual que era o meu propósito. E foram incontáveis vezes, você lembra? Você consegue me falar se você já assistiu, se você já procurou por isso? Qual que é o meu chamado? Qual que é o meu propósito? O que é? Deus tem um chamado específico para mim, mas qual que é? E nisso eu ia dando voltas e voltas, né? Eu trabalhei com muitas coisas, fiz muitas coisas diferentes, estive com muitas pessoas e eu continuava procurando qual é o meu propósito. Mal entendia eu que o propósito, na verdade, era fazer a vontade de Deus.
Letícia, como assim? Como assim você tá falando? Você tá falando isso, parece uma viagem muito doida. Não é uma viagem muito doida. Começa a pensar comigo. Tudo é dele, por ele e para ele. Tudo. Tudo. Inclusive você foi criado especificamente dele, por ele e para ele. Então, quando Deus pensou em você, Ele pensou em você para que você glorificasse o nome dEle através de tudo que você fizesse. E aí, quando ao longo da vida você fica se questionando e se perguntando, né, qual que é o meu chamado, qual que é o meu propósito, eu queria que você entendesse que antes de qualquer coisa, o seu propósito é glorificar o nome de Deus. Independente do que você esteja fazendo ou como você estiver fazendo. Porque a partir do momento que você se dispõe a fazer a vontade de Deus e a glorificar a Deus, tudo que você fizer vai te encaminhando para cada vez mais próximo daquilo que Deus sonhou que você se tornasse. Olha como isso é incrível e como a construção desse entendimento pode transformar a sua mente de agora para frente. Então, eu fui fazendo todas as coisas e com esse desejo no meu coração. E essa vontade de buscar a Deus para que eu me tornasse uma pessoa melhor, para que eu me tornasse essa pessoa que entende o seu chamado, para essa pessoa que coisa. E eu não tinha clareza. Nenhuma, porque eu me distraía muito, como eu já expliquei para vocês aqui, eu tinha, né, uma dificuldade muito grande, isso também tem a ver com o meu temperamento, eu sou uma pessoa do temperamento sanguíneo, extremamente dispersa, e aí eu me distraía muito facilmente, então eu tinha que estar sempre fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, com muito barulho ao mesmo tempo, para quê? Para que eu me desconectasse. Eu gosto de pensar que a prosperidade aqui eu não estou falando só com relação ao dinheiro, eu estou falando com relação a crescimento, a você dar frutos em qualquer área da sua vida, ela é natural. Mas a pobreza, ela é uma resistência. E quando você resiste a fazer o que Deus quer para você, você está se colocando nessa atmosfera pobre. Nessa atmosfera de resistência, onde você resiste ao nosso Deus, sendo que Ele te criou para Ele. Então, fazer a vontade dEle era para ser algo assim que fizesse os seus olhos e o seu coração brilhasse. Porque, fazendo a vontade de Deus, você está protegida pela graça de Deus. Você está protegido pelas mãos do Senhor. Então, não interessa se aquilo ali parece difícil ou impossível, porque às vezes vai ser difícil mesmo, justamente para quê? Para que aquilo ali reflita a glória de Deus. E eu tentei de várias formas fazer várias coisas diferentes e eu realmente fui muito bem sucedida, né? As pessoas olhavam para mim e falavam assim, Letícia, como que você consegue ser tão boa em tantas coisas? E eu falava assim, meu Deus do céu, como assim esse povo tá achando que isso tá bom? Não que eu não achasse que as coisas estavam boas, mas é porque eu fazia tantas coisas que era tão natural para mim fazer e tudo sempre dar certo, porque tudo que eu coloquei na minha cabeça que ia dar certo, ia dar certo. Então eu falava assim, eu já fui uma pessoa que fez arte na parede, né? Eu pintava a parede, eu fazia parede, eu não sequer eu pensava naquilo antes. Eu fechava o contrato com a pessoa, combinava com aquilo, ela me falava, olha, Letícia, eu quero mais ou menos isso aqui. Eu chegava lá, botava um louvor, ouvia uma pregação e fazia a parede, a pessoa, meu Deus, é a coisa mais linda do mundo e tal, e ficou perfeita. Eu falava assim, sério? Sério? Eu falava, meu Deus, aí eu glorificava a Deus em todo o tempo enquanto eu estava fazendo. Na hora que eu acabava, eu falei assim, Senhor, consagra ao Senhor o meu trabalho, consagra ao Senhor tudo que eu estou fazendo, é tudo para honra e glória do seu nome. E aí quando as pessoas ficavam felizes com aquilo, eu falava assim, realmente é para a glória do seu nome, porque eu não sei nem como é que eu fiz isso. Era real. Quando eu ensinava as coisas para os meus alunos, né, nas aulas particulares, quando eu comecei a ensinar, eu sabia assim, o básico da matemática, porque eu sempre gostei da matemática. Mas tinha vezes que eu estava dando aula de matemática ali para os alunos, que eu estava aprendendo a matéria enquanto eu ensinava para os alunos. Então, nunca foi mérito meu. Falar assim, isso aqui foi mérito meu mesmo? Não, eu não sei nem como os meninos entendiam. Eu ficava orando e pedindo a Deus assim, Senhor, me dá sabedoria para eu poder explicar para esse menino, porque nem eu sei isso aqui. E os meninos aprendiam, fechavam a prova. Claro que ao longo dos anos, né, quanto mais eu fui explicando, mais eu fui aprendendo, mas no começo a maioria das coisas eu não sabia. Não sabia mesmo. Hoje eu falo isso aqui de coração aberto para que você saiba que se você está começando alguma coisa e o seu propósito é glorificar o nome de Deus, saiba que mesmo não sabendo nada, se você se colocar debaixo da poderosa mão de Deus, você vai conseguir fazer e você vai falar assim, meu Deus, só foi pelo Senhor mesmo, porque por mim ninguém aprenderia. Quer ver uma coisa que foi um choque de realidade muito grande? Na época foi uma professora de física que eu tive.
eu comentei perto de uma pessoa. Eu falei assim, nossa, não, alguém falou alguma coisa. Não lembro exatamente como que era o caso, não. Sei que alguém falou assim, nossa, eu gosto tanto de fulano. Eu falei assim, menina, eu dei azar, porque eu nunca consegui aprender com ela. Eu não sei, eu não entendi o método dela de explicar a matéria, eu não sei nem como é que eu passei, porque eu não consegui entender como que ela explicava a matéria. E uma pessoa, amiga dela, ouviu, contou para essa professora entrou em contato comigo, né, e falou assim, agora eu não sei como é que você vai ser engenheira, já que você tá falando que nunca aprendeu física comigo. Aí eu falei assim, eu não só não aprendi como agora estou estudando, vou ter que aprender para poder passar na faculdade. E aí, aquilo ali, pra você ter ideia, então eu não sabia nada de física. Inclusive, passei na faculdade porque eu comecei a gostar muito do meu professor. Meu professor é uma pessoa muito boa. Ele explicava assim, de um jeito mais tranquilo. Eu consegui passar empurrado, mas também não tinha aprendido. Formei na faculdade de engenharia sem saber física. Fui aprender física como? Dando aula. Os meus alunos precisavam de mim, eu falava assim, eu preciso aprender essa matéria, ia para cima e aprendia, para poder ensinar, para poder ajudar a outra pessoa. E ali era mais uma vez a glória de Deus, porque eu não tinha capacidade de fazer, porque eu nunca soube. Eu nunca soube física, mas Deus fez com que o nome dele fosse glorificado e as pessoas olhassem e aprendessem. Meu Deus, ela é uma professora muito boa. Vinha gente da redondeza toda fazer aula comigo. Como? Glória de Deus. Glória de Deus, porque realmente era para glorificar Ele. Todos os meus alunos, todas as aulas que eu dava, eu não sabia, mas eu entrava em oração e falava assim, agora o senhor toma conta aí, o senhor me ajuda aí, que eu tô com a cara e a coragem, eu tô indo, não tem chão, o senhor bota o chão aí para mim, e nunca falhou, gente. Nunca falhou. Nunca, nunca falhou. Sempre que eu confiei em Deus, eu nunca fiquei decepcionada. E o mais incrível, né? Sempre que eu confiei em Deus, além de eu não ficar decepcionada, eu estava caminhando para cada vez mais viver esse propósito que eu tanto procurei. E aí eu fui percebendo ao longo do tempo, né, que tudo aquilo que eu fazia tão bem e que aos meus olhos era tão normal era graça e glória de Deus. Então as coisas foram se encaminhando e hoje eu percebo que nada foi em vão, nenhum trechinho dessa história. E eu acho que essa parte de identificar que nada foi em vão veio muito da série The Chosen. Eu não sei se você já assistiu, mas assistindo a série, eu já tinha lido a Bíblia, né? Já tinha lido o Novo Testamento não sei quantas vezes. Mas ali na série especificamente, principalmente a quarta e a quinta temporada, me fez perceber uma coisa que eu não tinha percebido até então. Nem um passo que Jesus deu em terra foi em vão. Tudo tinha um propósito para poder acontecer, para que tudo culminasse na cruz. Toda a narrativa dele estava amarrada naquele momento. E aí eu comecei, falei assim, gente, se Jesus não deu nem um passinho, nenhuma palavra que saiu na boca dele foi à toa, foi desperdiçada. Nenhum amigo que ele fez, nenhum lugar que ele encontrou, nenhuma pessoa que entrou em contato com ele foi em vão. Quer dizer que na minha vida também nada é em vão. E tudo está caminhando para esse propósito. Então, quanto mais eu me aproximar de Deus, mais eu vou ter clareza desse propósito e mais eu vou estar próxima de viver o que Deus tem para minha vida. E aí eu fui aprendendo a cada vez mais a olhar para a palavra, conferir na vida real, olhar para a palavra, conferir na vida real e começar a fazer sim pontos de conexão, a trazer a aplicabilidade para tudo aquilo que eu via na Bíblia e via na minha vida. E uma das coisas mais importantes nesse processo todinho foi que eu parei de falar sobre os meus sentimentos com o Senhor e comecei a falar a palavra dele enquanto eu conversava com ele. Porque o Senhor diz, porque o Senhor falou. E uma das frases assim mais impactantes para mim, um dos versículos mais impactantes e que me trouxeram aqui exatamente onde eu estou hoje é: eu tenho a mente de Cristo. Eu estava destruída, eu estava derrotada, eu estava chorando muito, eu estava no meu pior momento, eu estava em depressão e a única palavra, né, que vinha na minha mente era esse versículo: eu tenho a mente de Cristo. E mesmo que os meus olhos não pudessem ver a realidade acontecendo, eu tinha na minha mente a certeza de que eu tinha a mente de Cristo, e com a mente de Cristo eu tinha um corpo são, eu tinha uma família restaurada, eu tinha uma vida no altar, eu tinha pessoas ao meu lado, eu tinha pessoas que lutavam pela minha vida, que oravam por mim, eu tinha tudo.
Então, reafirmar a palavra de Deus, reafirmar aquilo que ele dizia ao meu respeito, me colocou onde eu estou hoje. E me colocou na certeza de que hoje eu realmente vivo o propósito de Deus para mim. Ainda no anonimato, e por pouquíssimo tempo no anonimato, sendo preparada grandemente para poder viver grandes coisas, isso sem dúvida alguma. E mais do que isso, né, sendo preparada para poder levar vida para muitas outras pessoas. Para poder levar libertação para a vida de muitas outras pessoas, assim como eu estou levando para você agora. Então, hoje eu sei, percebo e entendo que nada foi em vão. Por muito tempo eu olhei para o meu passado e falei assim, não, isso aqui não devia ter acontecido assim. Se tivesse sido assim, não era para ser. Não era para ser. Eu sempre falo em todos os vídeos aqui com vocês que eu aprendo muito, muito, muito com as minhas filhas. E se tem uma coisa que eu falo com elas lá em casa, elas estão brincando e tal, uma quer muito uma coisa, a outra pega e come. Então só tinha um biscoito, aí uma tava querendo, ela pega e come, comeu tudo. Eu falo assim, minha filha, agora não adianta mais chorar. É claro que eu faço toda a correção, tá? Vou tirar assim todo o contexto e pegar só esse pedacinho pra você entender do que eu tô falando. De que adianta chorar por esse biscoito agora? O biscoito vai voltar? Não vai. Tem como mudar o que aconteceu? Não. O que é que tem como fazer? Mudar a sua posição agora. Mudar a forma como você enxerga a situação agora. Mudar você para que da próxima vez você tome outra atitude, senão essa. Isso você pode mudar. Agora o resto, não dá para fazer nada. Já aconteceu. Então, na sua vida, ai, mas eu devia ter feito isso, mas e se eu tivesse colocado assim? E se eu tivesse conversado com o fulano? Já foi. O que você tem? O agora. O agora está aqui. E nesse agora, o que você pode fazer para glorificar o nome de Deus? Porque todas as vezes que você trouxer esse pensamento para você, você vai perceber que nunca dependeu das suas qualidades. Nunca dependeu daquilo que você sabia fazer. Pelo contrário, daquilo que Deus podia fazer em você. Porque é através disso, da sua incapacidade, é que o nome dele vai ser glorificado. Se for através e em cima daquilo que você pode fazer, a glória vai ser sua, não vai ser dele. E eu creio num Deus que ele não divide glória com ninguém. Você acha que eu, por eu mesma, teria capacidade para estar aqui? Falando o que eu estou falando e às vezes levando uma transformação para a sua vida que você ainda não tinha vivido? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu falo em todas as minhas aulas na Comunidade Liberta o seguinte: se vocês verem alguma coisa boa na Letícia, qualquer coisa boa que seja, saiba com certeza absoluta que é Deus. Agora, se vocês verem qualquer coisa errada, eu errei em qualquer coisa, seja aqui, ou seja com você pessoalmente, ou seja em qualquer área da minha vida, saiba que foi eu mesmo, que eu sou péssima. Eu sou 1000 vezes pior do que você imagina. Eu sou muito, muito pior do que você imagina. Dentro de mim só existe coisas ruins. Se não fosse Deus entrando e purificando, limpando e usando a minha boca, usando as minhas mãos para poder fazer qualquer coisa, não ia ter nada que prestava aqui dentro. Então a glória, a graça, a alegria é tudo dele. E eu fico feliz por ser assim hoje, porque mesmo no desconforto, mesmo na dificuldade, mesmo nos momentos difíceis, hoje eu não olho mais para as circunstâncias, eu olho para aquele que me prometeu e eu sei que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Por mais que os meus olhos ainda não estejam vendo. Se há alguma certeza no meu coração é de que Deus é fiel. E que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu sequer imaginei, eu sonhei em alguma época da minha vida. Ele vai fazer mais e ele vai fazer melhor. O que eu preciso então? Me dispor. Me dispor a obedecer, me dispor a fazer. Quanto antes a gente se entregar, eu acredito que a vida se torne mais fácil. Você ainda vai passar por dificuldades, você ainda vai aprender muita coisa na vida, mas esse ouvir e obedecer é muito importante. Tem um versículo, eu não lembro qual, mas fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ao ouvir essa voz elas obedecem. Você tem ouvido a voz do Senhor? O que é que o Senhor tem falado com você? Você precisa obedecer. E não é preciso obedecer porque eu tenho que obedecer, não. Eu preciso obedecer porque eu mereço viver o melhor de Deus nessa terra. Eu mereço viver a vontade de Deus para mim. Eu mereço experimentar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu mereço tudo isso. Se você também merece, eu espero que você deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo.
É muito importante para mim ver que você passou por aqui, poder responder o seu comentário e também se inscreva aqui no canal se é a primeira vez que você está assistindo o vídeo. Eu quero que você coloque aqui embaixo, né, qual foi o seu insight nesse vídeo de hoje. A cada dia mais eu tenho tentado trazer coisas aqui para você que transformem a sua vida assim como transformou a minha. Eu quero poder mostrar para você que tudo aquilo que Deus fez, que tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida também é possível na sua. Deus te fez para ser muito grande. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!